Olá, queridos estudantes do terceiro ano da Mediação Tecnológica do Estado de Rondônia. Bem-vindos para mais uma aula de filosofia. É com muita alegria. E também agora nós vamos fazer a nossa revisão de recuperação. Olha só, galera. Da unidade 1, tá? Porque assim, em algum momento, temos aquela quantidade de estudantes caminhando. Em algum momento, alguém deixou de perceber um conteúdo, algo importante, um item, né, para completar o seu conhecimento adquirido nesse componente curricular de filosofia. Porém, agora nós estamos retomando o caminho de volta para a gente recuperar. Então, recuperar, de certa forma, você vai pegar aquilo que ficou para trás e ainda mais rechear mais o seu conhecimento. Olha só, vai duplicar aquilo que você aprendeu ao longo da unidade 1 e verificar o que faltou, tá? E vamos lá iniciar a nossa revisão. Olha aí. Aí, ó, revisão de recuperação com o professor Hélio da unidade 1, galera. Nós teremos, ó, 4 aulas. Modernidade e a filosofia moderna, o iluminismo filosófico, ciência, tecnologia e valores na história da filosofia, linguagem, pensamento e cultura. São os itens, né, que nós estamos estudar ao longo dessa revisão. Vamos lá? Iniciar a nossa corrida? Então vamos à largada, olha aí. Aula 2.1, gente. Modernidade e a filosofia moderna. O homem moderno, indivíduo e senhor da natureza. Nessa aula nós vimos que com o final da Idade Média, lá no século XV, há uma retomada do humanismo no terreno da reflexão ética. Esse fato orientou uma nova concepção moral, centrada na autonomia do ser humano. O humanismo renascentista acentuando o papel da experiência e da razão, busca conhecer o mundo natural. O antropocentrismo moderno, ao fazer do homem o senhor da natureza, subjuga as outras formas de vida ao senhorio humano. Ao nos referirmos à sociedade moderna como antropocêntrica, estamos dizendo que sua razão é uma razão técnico-científica e instrumental, na qual os outros seres estão colocados a serviço de quem? Do próprio homem. O homem é senhor da natureza, senhor que deve reinar e subjugar-se e todas as coisas, tá? O conhecimento. Os filósofos antigos e medievais ocuparam-se com o problema do ser, perguntando: isto que existe, o que é? Eles não tinham questionado a capacidade humana de conhecer, até que na Idade Moderna voltaram-se para a teoria do conhecimento. Ok? Vocês aqui estudaram no segundo ano. Na modernidade, o problema não estava em saber se as coisas são, mas se nós podemos conhecê-la. Então aqui, antes era o que é, agora é podemos conhecê-la? O que é possível conhecer? Qual é o critério de certeza para saber se há adequação entre o pensamento e o objeto? Das questões epistemológicas relativas ao conhecimento, derivou-se a ênfase que marcaria a filosofia, daí por diante. As soluções apresentadas para esse problema deram origem a 2 correntes filosóficas, que é o racionalismo e o empirismo, na qual, né, vocês estudaram lá no segundo ano. O racionalismo engloba as doutrinas que enfatizam o predomínio do papel da razão humana no processo de conhecimento. Por exemplo, na Idade Média destaca-se como racionalista Spinoza, Leibniz e Descartes. Na Idade Moderna, quer dizer. O empirismo enfatiza o papel da experiência sensível no processo do conhecimento, tendência apresentada por Francis Bacon, John Locke, David Hume e Berkeley. O empirismo inglês. Francis Bacon
e o método experimental. Nascido em Londres, né, Francis pertencia a uma família de nobres. Depois de concluir seus estudos em Cambridge, iniciou em 1577 sua carreira política, através da qual conquistaria os mais importantes postos do reino britânico. De acordo com o espírito da nova ciência moderna, Bacon aspirava a um saber instrumental. Olha que legal. A contribuição de Bacon para a história do pensamento filosófico foram duas: o seu método experimental, que faz uso do método indutivo, e também de sua reflexão crítica, chamada teoria dos ídolos, com relação àquilo que pode comprometer o processo ou o progresso de conhecimento. Alguma dúvida, galera? Vamos verificar se há. Questão 1. Suponha que você faz uma análise de sua vida até aqui, no terceiro ano, certo? Do ensino médio. E a partir dessa reflexão, você conclui que todo o seu conhecimento não é inato, mas resultante do modo como elaboramos as informações que recebemos da experiência, ou seja, do dia a dia. Tudo aquilo que você faz no dia a dia. E que sua mente funciona como se fosse uma folha em branco, ou seja, uma tábula rasa na qual as percepções sensíveis deixam sua marca. Você aí, a partir disso, conclui que é diante disso que as ideias em nossas mentes correspondem às coisas reais. Agora a pergunta é, com isso, pode-se concluir que sua reflexão, logo acima, partiu da ideia do pensamento do filósofo, qual deles? Platão, Tomás de Aquino, Agostinho, Descartes ou Locke? John Locke, tá? Então ele diz que a nossa mente está em branco. Construímos ao longo da vida. Aula 3. O iluminismo filosófico. Conhecendo o iluminismo, trata-se do otimismo em reorganizar o mundo humano por meio de quê? Das luzes da razão humana. Os pensadores iluministas procuraram exaltar e defender, dentre outros valores, a liberdade e a igualdade entre as pessoas, também a tolerância entre as religiões distintas, as formas de pensamento e o direito que é a propriedade privada, uma casa, uma moradia, etc. Principais pensadores do iluminismo: Voltaire, John Locke, Jean-Jacques Rousseau. A gente vamos estudar ele aqui lá na unidade 2. Montesquieu, Denis Diderot, Adam Smith, Baruch Spinoza, David Hume e Kant. Tem outros, tá? Mas trouxe só esse para vocês verem alguns. A razão na cultura iluminista. O iluminismo é uma filosofia otimista que se empenha e trabalha pelo progresso, e na base deste progresso espiritual, material e político, os iluministas podem o uso crítico e construtivo da razão. Eles utilizam a razão humana. A influência dos iluministas, agora vamos ver alguns pontos, tá? Na economia. A mecanização da indústria alterou definitivamente o panorama socioeconômico. E na política, os movimentos burgueses se opunham ao poder absoluto dos reis. E na religião, o deísmo, né? Surgiu essa doutrina, fundada na religião natural, que admite a existência de Deus. O iluminismo é em Voltaire e Kant, dois pensadores. Voltaire pensava que o triunfo da razão e da alta cultura era necessário para a libertação do homem, o uso da razão e cultura. Que estava preso o quê? A ignorância dele, a falta de educação e a ditadura de valores impostos pelas instituições religiosas na Idade Média. O pensamento de Voltaire está centrado em três conceitos essenciais, que é o da tolerância, superstição e de liberdade de pensamento.
Aí o Kant vai dizer que ele voltou o seu interesse para a questão da legitimidade do conhecimento. Qual é o verdadeiro valor dos nossos conhecimentos e o que é conhecimento? Ele explicou que o conhecimento é constituído de algo que recebemos da experiência, que é a posterior, e de algo que está em nós, tá? Então esse é externo, que a priori é o que está em nós, e o posterior é o que está fora de nós. A gente adquire no dia a dia. Alguma dúvida, galera? Então vamos lá verificar. Questão 2. O iluminismo se caracteriza como um movimento intelectual que teve início e percussão no decorrer do século XVIII na Europa. Sua base de pensamento era a razão, apoiando a ideia de maior liberdade econômica e política. Esse se contrapôs ao antigo regime teocrático. Deus, no poder. Sabe-se também que o iluminismo gerou mudanças políticas, econômicas e sociais, baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Uma das influências do iluminismo no Brasil foi a criação das instituições dos três poderes, tá? Executivo, legislativo e judiciário. Então é uma das influências, a criação dele. Aula 4. Ciência, tecnologia e valores, contexto geral. Ciência. Do latim, ela significa conhecimento. Pensamento que investiga os fenômenos da natureza e cria conhecimento sobre ela. Qual o objetivo da ciência? Conhecer. Conhecer para quê? Para se tornar o mundo mais compreensível. Aí a ciência ela vai em base do método científico, que é gera o enunciado do problema, cria a hipótese, testes experimentais e conclui, tá? Então é um passo a passo. Ciência na história. Conhecimento científico é a conquista recente, tá? Cerca de 400 anos. Na Grécia Antiga, ciência e filosofia achavam-se vinculadas. Separam-se apenas lá no século XVII, com a Revolução Científica. Conhecimento, que é geometria, medicina e gera o conhecimento prático. Tales de Mileto, ciência na Grécia Antiga. O Tales, ele foi matemático, astrônomo e filósofo. Ele desenvolveu a geometria de forma teórica. Mediu a altura da pirâmide, ele teve uma previsão de eclipses e outras situações, tá? Parte dele. E também o Pitágoras de Samos, que ele foi matemático e filósofo. O número é o princípio e a harmonia da natureza. Criou vários teoremas, Pitágoras. Também o outro é Platão. Aí a ciência na Grécia Antiga. O Platão, ele foi matemático e filósofo. Ele criou a teoria do mundo ideal, que é a teoria das ideias. Valorizou a razão em relação aos sentidos. Tá? A razão tem mais valor do que os sentidos. Queria elevar o conhecimento da opinião até a ciência, pelo valor da matemática. E o Aristóteles foi discípulo de Platão. Tá? Ele é discípulo de Platão, no âmbito da física ele aborda a questão do movimento, que é potência, e sempre busca um repouso, que é o ato. No âmbito da biologia, faz inúmeras descobertas. Ele aqui mapeou mais de 500 espécies de animais, catalogou. Na astronomia, ele apoiou a ideia do geocentrismo, que é a Terra no centro do universo. Gente, surgiu alguma dúvida? Vamos verificar? Questão 3. A ciência aristotélica está voltada para os campos da física, da astronomia e da biologia. Por exemplo, na obra Metafísica, Aristóteles explica que o movimento é... O que é o movimento?
Ele é potência, é a transição do corpo que busca o estado de repouso no seu lugar natural. Esse é o movimento para Aristóteles. Aula 6. Linguagem, pensamento e cultura. Conceito de linguagem. Vamos verificar. A linguagem é um instrumento que nos permite pensar e comunicar o pensamento, estabelecer diálogos com nossos semelhantes. Expressão do pensamento pela palavra, pela escrita ou por meio de sinais. Também, assim, toda linguagem é um sistema de signos. O signo está no lugar do objeto. E se o substitui, ele se torna uma representação do mesmo objeto. Os filósofos que falaram da linguagem, como falei, traz alguns, mas tem outros. Aristóteles ele vai dizer que o humano é um ser de linguagem. Hobbes vai dizer que a linguagem foi a mais importante das criações. Além disso, ele complementa dizendo que o uso geral da linguagem consiste em passar nosso discurso mental para um discurso verbal. Rosenstock ele diz que a linguagem é um verdadeiro milagre na vida da pessoa, do ser humano. E Jacobson ele propôs o estudo de 6 funções da linguagem, que é a função referencial, a função expressiva, função conotativa, função fática, função metalinguística e função poética. Tipos de linguagem, temos a linguagem formal, linguagem verbal, linguagem informal e linguagem não verbal. Esta vê o uso culto da língua. Verbal é escrita também. E a linguagem formal é as gírias, aquela da informalidade do dia a dia. E não verbal é os gestos, imagens, etc. Significado de cultura. A cultura é um conjunto dos hábitos sociais e religiosos e das manifestações intelectuais e artísticas. Dicionário. A cultura é definida como um conjunto organizado dos vários modos de vida de uma sociedade. Hegel. A relação entre linguagem e cultura. A linguagem é o solo da cultura, segundo Heidegger e Gadamer. Cultura é sempre inclusa no mundo dos objetos, do conhecimento. E a linguagem é a sua expressão comunicativa. Hora de recuperar, gente. Alguma dúvida? Vamos lá? Questão 4. Imagina que sua turma de classe tem uma ideia de montar um pequeno projeto para que os estudantes dessa escola possam fazer um tipo de apresentação. Algumas dançarão, outros cantarão, terá até aqueles que produzirão poesias, olha, teatro e muito mais. Diante disso, todos se animam com o projeto e iniciam a prática. Perante a ideia acima, podes afirmar que os estudantes irão produzir cultura, galera. Todos irão produzir essa cultura, né? Maravilhosa. Olha só que legal aqui, ó. Essa é certa, essa é errada, essa é certa. Olha só, vamos ver. Então tá aí, galera, ó. Vocês agora, vem aqui comigo. Vocês terão agora um tempinho para fazer a avaliação. É o momento de vocês. Estamos encerrando já a unidade 1. Para passar para a unidade 2, né? Recuperar, ok? E desejo a vocês uma ótima avaliação, que todos consigam recuperar aquilo que ficou para trás, porque todo conhecimento ninguém tira de você. Adquiriu é seu, ok? E vocês vão compartilhar esse conhecimento com os demais. Com alegria, né? Olha só. Poder dialogar com o professor Sami, com vocês. E boa avaliação, galera! Tenham sucesso. Tchau, tchau!